Pessoal, começa agora mais uma aula de geografia e na aula de hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: América Latina, e focaremos aí, vamos falar um pouquinho sobre algumas características do relevo e dos tipos de clima, né, que são predominantes aqui na América Latina. Nessa aula eu vou caracterizar de uma forma bem rápida, de uma forma bem geral, cada um dos principais tipos de relevo que são encontrados aqui na América Latina e também algumas características bem sucintas aí dos tipos de climas existentes aqui na América Latina. Bom, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala de relevo, o relevo ele expressa, como vocês já sabem, ou devem saber, né? O relevo ele é praticamente um conjunto de formas existentes na superfície do planeta. Ele possui tanto áreas, né, mais baixas do relevo, são áreas da superfície do planeta que às vezes são baixas, outras áreas são planas, às vezes tem áreas acidentadas, que são aquelas áreas que a gente fala que são cheias de morros, e temos também áreas bem elevadas que a gente chama de montanhas. Quando a gente olha para a América Latina ela tem uma variação em seu território aí, entre esse conjunto de formas, e isso varia em diversas localidades. Para isso isso é importante compreender porque, querendo ou não, esse relevo ele acaba influenciando na economia e na maneira como as pessoas também vivem e até nos aspectos naturais do lugar, né? Tanto a questão dos recursos naturais, como também na maneira como o clima também afeta em cada uma dessas áreas do relevo. Olha, basicamente, as principais unidades do relevo são as seguintes. Nós vamos caracterizar aqui cada uma delas. Esse mapa ficou um pouquinho pequeno aqui no canto, mas ele vai ajudar a gente a entender onde fica principalmente cada uma delas. Ó, primeiro, planície costeira, né, que fica na costa, né, no litoral, junto ao Oceano Pacífico, que se apresentam bastante estreitas. Nesse mapa nós temos aqui a América Latina, toda a América Latina aqui, ó. Esse planícies costeiras junto ao Oceano Pacífico, a gente primeiro vai localizar aqui, ó, toda essa área de cá é o Oceano Pacífico. E quando ela fala do relevo costeiro, são áreas relativamente planas, tá? Costumam ser áreas mais planas e elas ficam nesse estreitozinho aqui, ó, esse estreito, envolvendo desde a América Central até aqui na América do Sul, ó. Essa área verde aqui, bem no litoral. Isso aqui são as áreas costeiras. Depois das áreas costeiras, a gente tem aqui, né, na América do Sul, tudo isso aqui é América Latina, mas aqui a gente tem a América do Sul, temos aqui a América Central, né, junto com o México, que faz parte da América do Norte. Ó, a gente tem, deixa eu apagar aqui tudo de novo, extensas planícies fluviais na América do Sul, Amazônica, do Rio Orinoco, do Rio Madalena, Platina, do Pantanal ou Chaco, no caso, situadas entre as cordilheiras do Oeste e os planaltos do Leste. Ó, planaltos do Leste, vamos lá, diz que essas extensas planícies fluviais, elas ficam na parte entre o leste, os planaltos do leste, e entre as cordilheiras do oeste. Os planaltos do leste são esses aqui, ó. Esses aqui são os planaltos do leste. E aqui são as cordilheiras do oeste. Então, essas extensas planícies fluviais, elas ficam aqui nessa área esverdeadas aqui, ó. Tá vendo? Aqui é do Amazonas, a do Orinoco, fica mais ou menos por aqui. Toda essa área verde aqui, ó. Essa área verde aqui que a gente está situando aqui é uma área de planície, uma área onde o terreno é mais plano. E justamente porque elas ficam em torno de grandes bacias hidrográficas. Aí a gente tem uma grande concentração de rios que compõem essa região, e eles passam por uma região praticamente plana, que é toda essa área de verde que vocês estão vendo nesse mapa aqui, ó, tanto da América do Sul quanto praticamente da América do Sul, né? Porque aqui na América Central a gente tem só uma área verde, temos duas regiões costeiras, né? Do lado leste e do lado oeste,
e temos essa área marrom, que são áreas montanhosas aqui, ó. Já aqui a gente tem esse conjunto de áreas de planície, que é todo esse território verde aqui na parte central da América do Sul. Toda essa área verde que vocês estão vendo aqui, que eu estou tentando pingar aqui colocar uns pinguinhos para vocês verem, tá? Além dessa área aí, nós temos também as altas cordilheiras. As altas cordilheiras são um conjunto de montanhas, tá? O próprio nome já diz. Aqui na América do Sul, ela tem o nome de Cordilheira dos Andes, e envolve toda essa área de marrom que vocês estão vendo aí. Qual que é a área? Quais são as altas cordilheiras? São toda essa área aqui que eu vou riscar aqui, ó, subindo aqui, essa área marrom aqui, e pegando aqui também a América Central e o México. Tá? Toda essa área que eu risquei de vermelho aqui são conjuntos de montanhas que a gente tem aí. E querendo ou não, isso interfere muito, né, na questão do país. São países que têm um território com grandes altitudes. A parte da América do Sul, a gente chama de Cordilheira dos Andes. Deixa eu apagar aqui tudo novamente. Ó, toda essa parte aqui de montanhas na parte da América do Sul é chamada de Cordilheira dos Andes. Quando ela passa aqui, ó, para essa área da América Central e do México, ela é chamada de Serra Madre, né, que ela tem uma parte ocidental e uma parte oriental. Toda essa área de cordilheira ela costuma ter uma altitude acima dos 5.000 metros, né? São áreas muito elevadas, então no entorno dela também é comum a gente ter uns altiplanos também, que são áreas que têm montanhas menores, que acabam ficando ali em torno dessas montanhas maiores, e essas outras montanhas menores elas têm em torno de 3.000 metros. Esse conjunto de montanhas é chamado de Cordilheira dos Andes, e lá na parte do México, como eu falei, é chamado de Serra Madre. O lugar mais alto é o pico do Aconcagua, que fica a 6.959 metros, fica na Argentina, tá? Dentre as áreas mais altas. Essa parte fica mais ou menos por aqui, a parte mais alta. E temos altiplanos, né, que eu falei para vocês aí, que são áreas também elevadas que ficam no entorno dessas montanhas maiores. Outra forma de relevo aí, planaltos desgastados na parte leste da América do Sul. Então a gente tem aí essas áreas aqui de amarelo aqui, ó. São planaltos, são áreas de planaltos. São áreas que já teve uma altitude elevada, mas foram desgastadas ao longo do tempo pela ação do vento, da chuva, pela erosão, e fizeram fizeram deles morros aí em tamanhos menores, né? Lembrando que tem alguns deles que se destacam, né, por grandes altitudes, né? Então assim, a nossa região aqui, né, boa parte aqui do estado de Goiás é composta por esse tipo aí de relevo, né, que são conjuntos de planaltos, são áreas cheias de morros, né, praticamente dizendo. A gente tem essa área aqui, nessa parte aqui do Brasil, e temos essa parte aqui, ó, envolvendo próximo a Guiana. Tanto é que aqui, ó, próximo aqui também do estado do Amazonas, e também do Pará, e na divisa com as Guianas. O Amapá também, tá bem aqui perto. Essa área aqui, tanto é que é ali que tem o pico mais alto do Brasil, né, que é o Pico da Neblina, que ele passa aí dos 3.000 metros. Na última informação do último livro que eu li, ele não chegava a 3.000 metros. Aqui nesse slide aqui eu peguei as informações que ele chega, o Pico da Neblina, que fica localizado aqui na divisa com a Guiana, né, entre o estado do Amazonas e a Guiana e o Amazonas ali, se não me engano é 2.994, se não me engano aí. Mas está próximo aí dos 3.000 metros de altitude. São o ponto mais alto do Brasil, né? Planície costeira. As planícies costeiras, elas envolvem... pessoal, aqui, ó, a planície costeira, assim como tem a planície costeira junto ao Oceano Pacífico, como eu mostrei, que são essas áreas aqui, ó, do lado do Oceano Pacífico, existem as planícies costeiras aqui do lado de cá, na parte leste, envolvendo o Oceano Atlântico. É toda essa bordinha verde aqui, ó, próximo da divisa com o Oceano Atlântico. E elas são bem estreitas também, né? E é até comum ali a gente ter um surgimento de algumas falésias, que são aqueles lugares onde tem
aquele conjunto rochoso ali que chega do nada ali, já tem uma divisa ali abrupta, né, do relevo com o oceano, e às vezes não tem a tal da praia, né, que é aquela área extensa aí de praia, que é um acúmulo de areia ali, que divide ali a parte do território e o mar. Em alguns lugares não tem isso aqui em torno dessa região costeira, das planícies costeiras do lado do Oceano Atlântico. E aqui, para a gente entender melhor, a gente tem que saber que essa região, esse relevo, ele possui essa variação justamente porque a América Latina em si, principalmente a América do Sul, ela se encontra, aqui a gente tem essa área de vermelho circulada aqui, é só para mostrar onde fica a América Latina, tá? O que interessa para nós aqui é essa área aqui, ó, essa placa tectônica aqui, ó. Essa área de preto, a placa sul-americana aqui, ó, que vai até lá em cima. Essa parte da América Central aqui possui algumas placas menores, então aqui é comum ter terremoto, ter vulcões aqui nessa área. Já aqui, né, na América do Sul, envolvendo aqui, por exemplo, o Brasil, olha aqui o Brasil está longe dessas rachaduras aqui, ó. E então a gente não tem assim uma ação intensa do tectonismo aqui no Brasil. Mas aqui na América do Sul, principalmente nessa borda aqui da América Latina, ó, a gente tem aí uma concentração grande de vulcões, né? Como a gente pode observar nessa imagem aqui, essas áreas de vermelho onde a gente tem a concentração de vulcões, ó, áreas de vulcões e tudo mais, e que de certa forma acabam influenciando. Aí também temos a questão do terremoto, temos acabam acontecendo alguns abalos sísmicos ali, né, alguns maremotos, terremotos ali, justamente nessas áreas que são mais próximas dessa rachadura aqui, que fica mais na parte leste da América, na parte oeste da América Latina. E isso aí também acabou influenciando, né, justamente esse tectonismo que influenciou, por exemplo, o surgimento dessas montanhas, né? O Brasil, como o Brasil está mais elevado aqui, como o Brasil está mais afastado, né, dessas rachaduras da placa, o Brasil ele acabou não estando ali próximo de um lugar também onde se formou essas montanhas. Essas montanhas, elas surgem pelo movimento das placas, né, que se chocam e acabam se soerguendo, formando uma elevação do relevo, tá? E que acaba aumentando aí, surgindo essa área com uma altitude elevada. E geralmente isso acontece em áreas de encontro de placas tectônicas, coisa que o Brasil, né, não está próximo aí de nenhum encontro de placas, por isso que o Brasil não tem, por exemplo, nenhuma cordilheira de montanhas passando no nosso território, tá? Bom, além do relevo, falando do relevo, a gente tem aí algumas variações de clima, tá? Aqui a gente pode observar bem cada cor na legenda aqui, refere-se a algum tipo de clima aqui da América Latina. Toda a América Latina envolve lá desde o México, tá vendo? Desde o México aqui, ó, até no extremo sul aqui da Argentina, tá? Tudo isso aqui é América Latina. E cada lugar desse aí possui um clima diferente. A gente precisa entender que a Terra é como se fosse uma esfera. Então, querendo ou não, essa área central aqui, ó, do planeta, essa área aqui, ó, é a área que está em uma área que recebe uma grande incidência de raio solar. Então, é normal que entre o Trópico de Capricórnio, deixa eu riscar aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a gente tem essa área aqui, que é uma área que tem uma grande receptividade de luz solar. Querendo ou não, possuem climas com médias de temperatura mais elevada durante o ano. Diferente dessas outras áreas aqui, ó, que estão em áreas temperadas, né, que estão acima aqui dos trópicos. Tanto é que a partir disso surgiram alguns tipos de clima nessa área, como por exemplo o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado e o frio de montanhas. Bom, o clima equatorial ele tem esse nome justamente porque envolve áreas próximas à linha do Equador aqui, ó.
Então, o clima equatorial é justamente essa área próxima da linha do Equador. Essa área de laranja aqui, nós temos os climas tropicais, né? Ou clima tropical, que ele se concentra entre dois trópicos, né? Por isso que chama tropical, porque está entre dois trópicos, como o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. São essas áreas de laranjado aqui, ó. Tanto o clima equatorial quanto o tropical são climas com temperaturas muito elevadas. A diferença é que o clima equatorial costuma ter uma concentração maior de umidade. O clima tropical ele costuma ter períodos mais prolongados de seca, né? Só que ambos têm temperaturas elevadas. O clima subtropical, que é esse rosado aqui, sub significa abaixo, abaixo do trópico, né? Sub, abaixo. Então envolve essa área de rosa aqui. É uma área que também é muito quente por ser tropical, mas como está abaixo do trópico, os invernos, né? Na época de inverno costuma fazer muito frio, apesar de que o verão costuma ser chuvoso e quente também. Áreas desérticas. Temos aqui essas áreas litorâneas aqui, ó, costeiras aqui na parte oeste, algumas partes aqui do México, que são áreas desérticas, áreas realmente que são áreas que quase não chove, são regiões áridas. Temos regiões semiáridas que estão se tornando deserto. No caso, no Brasil aqui a gente tem até essa área aqui, né, que envolve essa área aqui, né, da Caatinga ou do Sertão nordestino, né, que é uma área semiárida. Temos algumas outras áreas aqui, né, próximo do México, aqui próximo aqui da Argentina, do Chile. Temos aí o clima mediterrâneo, que envolve, são climas aí, é um tipo de clima que tem uma influência direta com o mar. Temos o clima temperado, que é esse esverdeado aqui, temos bem nesse extremo aqui, ó, que são áreas que estão na transição entre uma área quente e uma área muito fria, que é um clima polar que está mais aqui para baixo. Esse lugar aqui costuma ter períodos também muito quentes e períodos do ano em que é muito frio, tá? Consegue, por exemplo, até nevar nesses períodos aí. E essas áreas montanhosas, né, que essa área de marrom aqui, ó, climas de frio de montanha, porque como essas montanhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, envolvendo justamente a Cordilheira dos Andes que eu falei, que pega justamente aqui, ó, Serra Madre aqui em cima, possuem altitudes muito elevadas e são mais de 5.000 metros. E altitudes muito elevadas costumam o quê? Costuma também ter uma queda de temperatura. Isso faz com que lugares muito altos eles sejam mais frios e possuem, de certa forma, ali, até que é comum formar até um conjunto de gelo, né, no alto das montanhas, justamente porque aquelas montanhas estão com altitude muito elevada. E a temperatura lá no topo dessas montanhas, no pico dessas montanhas, estão num lugar onde a temperatura é muito baixa. Chega as partículas de água ali no entorno ali do alto da montanha congelarem e formar aqueles picos, né, congelados. Bom, essas aqui são algumas características, né, do clima da América Latina. Eu vou finalizar a aula por aqui e qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Tudo de bom!